Agora eu vou aplicar mais uma sequência de raios de uma maneira diferente. Eu vou criar um novo layer, fazer a mesma base, pintar o layer de branco. Branco é a cor do meu background, Ctrl Delete, pintou o layer de branco. Vou selecionar a ferramenta Retangular Marquee Tool, já deixa neste modo aqui, a Delete Selection, você cria múltiplas seleções, Feather em 0, estilo normal. Não colhe a primeira etapa aqui, mais ou menos aqui assim você marca a sua primeira seleção, de cima até embaixo. Não tem também o tamanho de largura definido, pode ser uma mais larga, outra um pouquinho mais fina ou mais larga ainda, não importa. Barra de espaço eu posiciono, vou deixar um espaço maior, fazer outra seleção aqui, pelo menos aqui um pouquinho mais grossa. E uma mais fininha aqui, deixar um espaço maior aqui do lado direito. Vou pintar de preto, preto é a cor do meu foreground, Alt Delete, pintou de preto. Mesmo esquema de desfocagem para ganhar a transição suave, Filter, Blur, Gaussian Blur, 12 pixels mesmo, neste exemplo, clicar em OK. E agora, filtro de distorção, Filter, Distort, filtro de distorção, Polar Coordinates. Olha só o efeito que eu ganho. Então cada etapa dessa de transição entre as cores será um raio diferente. Clico em OK. Olha só. Mesmo esquema. Render Different Clouds. Olha só. Inverter as cores. Ctrl I. Coloração, Ctrl U, mudo aqui para o meu preset que eu já salvei de fogo, clico em OK, Ctrl L, ajuste de levels, retirar o excesso, até aqui mais ou menos, e o tom médio aqui, clico e arrasto um pouquinho para o canto também. Deixar assim, ó. E clicar em OK e alterar o blend para screen. Olha só, quase acertei o centro aqui. Move to, clico, arrasto, posiciono certinho, Ctrl T para transformar, expandir aqui, né? A área que saiu fora. Deixar bem no centro ali. Olha os efeitos, que legal. Pode retirar o excesso também, pintando de preto ou acrescentando uma máscara, mas eu acredito que essa coloração tá legal. E vou criar agora um outro efeito, que é um Vortex. Vou criar então um novo layer acima, selecionar a ferramenta Elliptical Marquee Tool, clica, arrasta, faz uma seleção oval, mais ou menos deste tamanho, e vamos fazer a variação entre essas duas cores de fundo. Clica na cor do foreground, clica em um tom de laranja aqui da imagem, este tom, seleciona a ferramenta Brush, Brush suave, mas um tamanho menor, diminuir o tamanho do brush com as teclas de atalho, os colchetes, as chaves, né? Faço uns riscos assim, em um sentido, né? Sentido anti-horário que estou fazendo. Muda para outra cor, clica de novo aqui, pega o tom mais claro aqui do amarelo. Vou aumentar um pouquinho mais a claridade aqui, mesmo esquema. Novamente um filtro de distorção, com a seleção ativa ainda, Filter, Distort, Zigzag. Diminuir o zoom aqui, aumentar aqui o amount, aqui também Grids, no estilo aqui Pound Ripples, clico em OK, olha só o efeito, que legal. Retiro a seleção, Ctrl e o D, posiciono,
Vou até rotacionar um pouquinho, Ctrl T, rotacionar aqui, deixar aqui em cima. Posso redimensionar, fazer o que eu quiser. E agora alguns detalhes aqui com o brush que você pode acrescentar também dependendo do seu trabalho. Eu vou criar um novo layer acima, selecionar a ferramenta Brush, deixar aqui em amarelo mesmo, pode fazer a variação entre as duas cores que você está utilizando. Abrir o meu Brush Engine, aqui nesta opção Brush Tip Shape, eu vou aumentar o espaço. O brush é o suave ainda, com o hardness em 0, o mesmo brush que estávamos trabalhando. Colocar a opção Shape Dynamics, um menor que o outro. Aqui a variação vou deixar em 80%. Desabilitar o Frame Pressure, Shine Off. E o diâmetro mínimo, vou deixar o diâmetro mínimo em 35, mais ou menos. Scattering, But Axis, diminuir um pouquinho aqui. Count, vou deixar em 2, vou diminuir um pouquinho aqui. Só o Shape Dynamics que acho que eu vou diminuir um pouquinho aqui. Size Jitter deixar em 60% e o mínimo em 10%, acho que assim vai ficar bom. Diminuir o tamanho do brush um pouquinho. Vou clicar aqui direto agora, diminuir. Se quiser, salve o seu preset do brush, clique aqui, salve o seu preset e você vai acompanhando aqui os raios. Aqui está na cor amarela, não vai aparecer muito, vou pegar o tom mais escuro agora. Dar um clique aqui, pegar esse tom de laranja, até diminuir mais o brush ainda, deixar mais pequenininho. Olha só. Só uns detalhes a mais aqui. Como foi feito em um layer separado, você pode testar até blends de interação aqui, ou reduzir a opacidade, né? Soft Light não vai ficar legal. Hard Light não tem muita diferenciação. Multiply, diminuir a opacidade. Overlay, com opacidade não fica legal também. O melhor aqui em Multiply, deixar a opacidade em 40, 39. Só fazendo o efeito aqui, ó, como se o Vortex correspondesse aqui a curvatura do raio, né? Só um detalhe a mais. Vou dar um duplo clique aqui no zoom, olha só o efeito final. Clicar ainda um Lighting Effects, vamos ver se vai ficar bom. Seleciona o último layer aqui do topo, pressiona o Ctrl, o Shift, o Alt e o E. Ele cria um novo layer com uma cópia de todos os layers que estão visíveis em um único layer aqui. Vou lá no filtro, Lighting Effects, Filter, Render, Lighting Effects, posicionar aqui efeito de brilho para cima, clico, arrasto aqui, expandir um pouquinho mais, diminuir aqui um pouco a intensidade, colocar até um tom de laranja, vamos ver se vai ficar bom aqui. Clico em OK. F altera para o modo Full Screen. Olha só o resultado.